Fala pessoal, estamos aqui no mais um do Meu Jeito Pode com o meu amigo Eric Monteiro, diretor sócio da Tinova e Eriwan. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, graças ao bom Deus, e obrigado aqui pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui para a gente bater esse papo. Legal você recebeu o convite, ficou até de alguma forma bem contente com o convite. Sim, sempre um prazer. A gente já conversa tomando café, é só colocar uma câmera e a gente continua o papo. Exato, e a gente se conheceu lá foi em New Haven, né? New Haven. A gente era de São José, né? Olha só. O meu irmão trabalhava contigo e a gente não se conhecia. O seu irmão, ele fez, vários trabalhos pra mim, cara. Lá em Fort Lauderdale, eu acho que eu falei pra você. Foi. Lá na Embraer. Isso. Trabalha muito bem, viu? Um abraço pra você aí. Alanzão, você é fera. Estamos falando de você aqui. Qualquer hora você vem aqui explicar Java pro público. Falar sobre Scrum, metodologia ágil, isso é importante. Mas fala aí, cara, dos desafios que você está tendo hoje aí com as duas empresas. Fala um pouco da sua trajetória pra gente, só pro pessoal que tá em casa entender um pouco mais do meu amigo Eric Monteiro. Eu estava aqui conversando com o Cláudio e contando um pouquinho da história. Sou o quinto filho de 6 irmãos, né? E cresci numa família grande, né? Tive aí a oportunidade de logo cedo começar a mexer com computador, informática. Já com 16 anos já fazia os meus bicos consertando computador, né? E nunca ninguém chamou você para arrumar impressora, não, cara? Sempre, até hoje. Não é você que... Não é você que é de TI, cara? É de TI? Tecnologia. O cara vê você pensa que... Tem até um caso interessante, essa eu faço questão sempre de dar atenção. A vozinha da minha esposa, a vó Bel, ela tá com 99 anos. Ela mexe no tablet dela em tudo, né? Ela tá com a vista um pouco cansada, então ela coloca tudo super ampliado, mas ela assiste tudo que ela quer no Netflix, conversa com todo mundo no Facebook, no WhatsApp, 99 anos. E daí toda vez que ela vai em casa, cara, ela pede para arrumar alguma coisa no aparelho tablet dela, no tablet dela. E no caso dela é sempre um prazer, né, cara? Então, que legal, tá vendo? Puta, 99 anos. 99 anos. Lúcida. Lá, cara, quero chegar com a cabeça dela nos 99, eu vou estar muito feliz. Pô, legal. E daí estudei na ETEP, né? Para quem não é daqui da região do Vale do Paraíba, São José dos Campos. É um etepiano também? Sou etepiano. Então eu também sou. Cara. E fiz informática industrial na ETEP, né? Formei com uma turma bacana, adoro todo mundo que eu estudei lá. E saí e, cara, posso dizer que tive o privilégio de sempre ter tido bons empregos. Até quando eu trabalhei em empresas pequenas e menores, sempre foram trabalhos onde eu consegui crescer, me desenvolver, aprender, ganhando um salário bacana. Então, assim, fui trabalhar, né, com computador, arrumando computador, montando rede coaxial. Nossa. E era bom de rede, né, e tudo, mas na ETEP é um curso, era bem completo, informática industrial, então você aprendia desde eletrônica... Desde programar até o hardware. Exato. Mas acabei indo mais para o ramo de redes para me tornar um MCSE da Microsoft. Nossa, não sei se você lembra. Era o sonho, né? Então, administrador de rede Windows, administrador de rede Novell, né? Daí trabalhei numa fábrica aqui em São José dos Campos, que já tinha uma redezinha Novell. Então, refiz todo o cabeamento, trabalhei, montei toda a rede Novell, fui aprendendo. Eu tinha aprendido a teoria na ETEP, mas pude aplicar, pude me desenvolver um pouquinho. Sim, o que me abriu a oportunidade de trabalhar na TI da Ericsson, também como administrador. Daí eu fui para o ramo de segurança de informação. Ali no Eugênio de Mello? Eugênio de Mello, exato. E daí, logo em seguida, eu fui para a Ericsson de Indaiatuba, que estava abrindo o centro tecnológico da Ericsson em Indaiatuba. E eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a trabalhar naquele espaço maravilhoso. Respirava tecnologia. Não sei se... Você também, né? Aqueles servidores solares, aquelas coisas lindas, aquele CPD maravilhoso. Cara, eu adorava essas coisas. E solares, caramba. E daí, só que veio a crise das telecoms, eu tava lá na crise da telecom. Eu acabei voltando para São José, ainda fiquei um pouquinho, mas, cara, daí meu salário já não cabia na turma aqui de São José, rodei.
Eu rodei, fui fazendo bico, trabalhei em projetinhos em algumas empresas aqui da região, com tecnologia e tal. Mas até então eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com desenvolvimento de software. Tá. Mas, cara, sempre foi uma matéria que eu me dei super bem, sempre fiz tudo. Tava fazendo faculdade na época. E daí surgiu uma oportunidade. Eu já trabalhava e já era profissional nessa área de redes e segurança de informação. Mas surgiu uma oportunidade de ser estagiário da Embraer com programação na área de desenvolvimento tecnológico. Embraer. Na Embraer, desenvolvimento tecnológico. E, cara, eu tava desempregado aqueles anos de 2002, Cara, 2003. só uma curiosidade. Eu fiz estágio na Embraer. Quando eu saí do técnico, na extinta NMA, com o Coronel Schettini, cara. Putz, eu lembro desse nome, Schettini. E fiz estágio lá do colégio. Olha só. Quer dizer... E você vê que a Embraer é uma escola, né? Uma escola. Acho que para muito joseense... E muita oportunidade de você trabalhar com alta tecnologia, diversos assuntos. Eu lembro que na época eles estavam em desenvolvimento com o EMB 145 e quem era o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. E ele foi lá ver o primeiro protótipo do EMB 145. Foi quando a Embraer começou a decolar novamente. Porque anteriormente tinha tido o CBA, que foi um programa, a crise do governo. Exato, acho que estava com 2.000, 2.500 funcionários só. Tinha bem enxugado, minúscula. Tava. Então, e daí eu fui entrar na Embraer em janeiro de 2003. Daí como estagiário... Tinha um bom salário, então, porque eu era profissional, tive que ter uma quedinha, mas, cara, pagava bem pro estágio na época. E comecei a estagiar na área de programação. Quer dizer, vendo uma oportunidade lá na frente. Exato. E pelo nome da empresa. Exato. Poxa, né? Tô dentro da Embraer, na área de desenvolvimento tecnológico, não era na TI. A área o DT, né, como carinhosamente o pessoal chama, é a área que se preocupa com as tecnologias do futuro da Embraer, os assuntos que... É uma área de inovação. Uma área de inovação. E eu fui parar lá como uma função de apoio aos engenheiros, aos técnicos lá, criando ferramentas para eles trabalharem melhor e criando coisas e desenvolvendo tecnologia. E, cara... Rapidinho eu me tornei um estagiário sênior, né? Já não precisava mais levar café pra ninguém, né? Exatamente, era um estagiário respeitado. Levava um bolinho, né? Exato. Não era mais café, né? E já era um estagiário respeitado, né? E até um apelido no DT, acabou não se propagando depois para as outras áreas que eu trabalhei lá, mas como estagiário o meu apelido era Saddam. Sério? Por causa lembra do Massaranduba... do Cacete Planeta. Sim, lembro. Então tinha o Massaranduba e mais um cara, o Saddam era o cachorro, né? Era o meu apelido de estagiário. O Saddam. Daí os antigos desse pessoal da época do DT, tem alguns que quando me encontram, Saddam, eu tenho até que lembrar, faz tempo que eu não escuto. Mas era o Saddam. E daí, cara, realmente desenvolvi bacana lá como estagiário na Embraer. Mas acabei sendo efetivado em outra área, que era a área de suporte e serviços ao cliente. Porque eles tinham visto as ferramentas que eu tinha desenvolvido para os engenheiros ali e eles precisavam disso lá. E nessa época a TI era descentralizada, não era? Isso. As áreas tinham essa... como eu vou dizer? A sua TI própria. A sua própria TI, algumas áreas. E o serviço de suporte não tinha. Algumas áreas tinham, mas eles não tinham. E daí eu basicamente fui o primeiro cara de TI dentro de serviço de suporte ao cliente lá atrás. Isso eu estou falando agora de final de 2004. Eu trabalhei 2003 inteiro, 2004 inteiro no DT. No final de 2004 eu comecei a trabalhar em serviços de suporte ao cliente. E serviço de suporte ao cliente tem diversas áreas, né? Hoje se não me engano, é uma unidade de negócio, né? E cresceu muito. E eu acompanhei todo esse crescimento e todo esse desenvolvimento de tecnologia, de transformação digital dentro de serviços de suporte ao cliente. Então, tem um monte de coisa lá, deve ter uma centena de pessoas que não fazem ideia, mas um monte de ferramentinha que eu que criei que está funcionando lá até hoje. E daí trabalhei no plano de manutenção, na área de confiabilidade da frota, que é a parte de estatística, de análise do produto em campo, né? Trabalhei no RTS, que é Return to Service, trabalhei no
no technical support, que é o pessoal que dava suporte. Quer dizer, foi mesmo. rodando. E daí tudo ali dentro do serviço de suporte cliente, diversas áreas. Deu uma pingada em materiais também, que é a parte de logística, de peças. E daí foi criado, com essa evolução toda, foi criada uma área que chamava eSolutions, que criava ferramentas de tecnologia para suportar o serviço ao cliente. E daí foi onde eu comecei a ter mais contato com o cliente. E daí eu já não programava mais, eu fazia a gestão dos projetos, a gestão da evolução do produto, né? Então, entendi o que o cliente precisava, o que ele precisava, com quem ele precisava conversar ou acessar dentro da Embraer. Fazer uma liderança técnica. Isso, técnica e visão de produto mesmo, né? Uma visão mais estratégica. Exato. E daí nessa, a gente foi criando as ferramentas e alguém tinha que apresentar tecnicamente isso para os clientes. E daí, puxa, cara, foi um momento maravilhoso, onde eu pude conhecer vários lugares do mundo, apresentando as coisas que a gente fazia. Né? Fui para a China, México, na Europa, nos Estados Unidos. Né? E foi aonde eu peguei gosto em ofertar soluções. Uma perninha comercial. Você viu que você sabia vender bem. Exatamente. Foi aí que eu peguei gosto. E daí tem um outro lado, que desde quando eu saí da ETEP, eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa que fosse minha. Mas eu nunca tive empreendedores na família. Não tinha. O modelo era o tradicional, né? Tradicional, uma família humilde, grande. Que você tinha que arrumar um emprego na Embraer e morrer lá. Embraer, GM, Ericsson, Johnson. E esse era o padrão. Mas eu tinha já uma formiguinha que me incomodava. E então sempre voos maiores, né? E sempre tinha aquelas ideias, tinham alguns amigos, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos montar isso, vamos montar aquilo, e fosse do que fosse, na área de alimentação, na área de vendas, de comércio, de varejo, de roupa, sempre queria fazer alguma coisa, né? Mas não foi dando, fui tendo filho, casei, né? E poxa, fui tendo oportunidades lá dentro, conhecendo coisas novas, tecnologias novas. E poxa, a Embraer é uma excelente empresa que dá a oportunidade de você conhecer muita coisa e fazer trabalhos diferentes dentro da mesma empresa, né? Então eu não ficava parado no mesmo lugar. Então isso foi me cativando. É uma indústria de inovação, cara. Sim, total. E daí com o desenrolar, mas assim, eu fazia bastante freela, peguei projetos grandes para fazer, sábado e domingo trabalhando, né? E porque eu sempre gostei muito de criar também, essa parte da criação do software. Eu adoro produto, concepção, design thinking, inovação, adoro. E sempre tive esse desejo de empreender. E, cara, daí tem até daí teve um momento que a Embraer fez o PDV em 2016. Sei. E, cara, eu nem tava pensando, eu tava num ótimo momento. Um chefe que eu gostava, um pessoal que eu adorava trabalhar com quem eu trabalhava, tinha vários amigos, várias pessoas. Estava ali numa zona de conforto. Numa zona de conforto do ponto de vista de relações e num bom momento. Estava num momento de crescimento, fazendo coisa nova. Eu sou assim falante, conhecia todo mundo, amigo de todo mundo. Só que naquela oportunidade eu falei, puxa, de repente era uma oportunidade de eu montar o meu negócio. Mas eu ia ficar na minha, não ia pedir. Eu ia ficar na minha. Cara, tô num bom momento, vou ficar aqui quieto. Mas aquilo me incomodava. E a gente tava só com um carro na época, eu e a minha esposa. E daí a gente levava as crianças na escola, ela me deixava na Embraer e ficava com o carro. E daí eu dei uma suspirada. Falei... E dirigindo ela, o que foi? Eu falei, nada. Mas por que você suspirou? Eu falei, não, estava só pensando. Não, então me conta, o que você estava pensando? E ela é o avesso de mim. Eu sou mais ousado, me arrisco. E ela é mais conservadora, mais tímida, né? Passa vergonha comigo até hoje, né? Mais regrada. E ela falou... Eu falei para ela o que era, ela falou... Então vai, é a oportunidade. Tamo junto. Eu, como assim? Ela falou, não, você fala disso há tanto tempo, você já tem tudo planejado pelo que você me conta. Se metade do que você me fala funcionar, você vai dar certo, vai, eu confio em você. Cara, e aquilo me deu uma energia você precisava, que eu precisava.
E daí aquilo me pirou, era uma sexta-feira, o último dia para pedir o PDV era numa terça ou numa quarta. Aquilo me pirou, passei sábado e domingo conversando com amigos, pegando conselho, porque também não é uma decisão tão fácil, eu tava lá bastante tempo. E cara, falei, tô decidido, vou montar meu negócio, vou fazer alguma coisa. E pedi conta, né? Voo solo. Voo solo. Daí na sequência montei uma hamburgueria que funcionou por 2 anos. Mas logo em seguida, passaram alguns meses, eu já conhecia o Daniel, mas a gente resolveu unir forças, porque eu já tinha pegado esse gosto pelo comercial, apesar de ter vindo da área técnica e tal. E daí a gente se juntou, cara. Daí a gente se juntou, começamos a trabalhar, né, crescendo num primeiro momento, explorando o networking. Não sabia ser vendedor, sabia conversar, sabia apresentar, falava razoavelmente bem do produto, mas não tinha técnicas de venda. E foi passando, fomos fazendo algumas vendas. Daí teve um momento que deu uma estagnada em 2018. Daí eu busquei uma consultoria que me deu um apoio para entender funil de vendas, estratégia de vendas, marketing digital. Eu fui estudando. Daí hoje eu posso dizer que eu já sei alguma coisinha. E, cara, e daí, né, como vocês bem sabem, em 2021 a gente teve a oportunidade de adquirir uma empresa. Que foi a Aéreo One. Então, a Tinova de software, que era a minha praia, né? E 21, Telecom, que era o que eu tinha trabalhado lá no começo, lá atrás. E eu tava pensando, você contou isso pra mim aqui nos bastidores, e você falou da Aéreo One, e aonde você começou? Cara, eu comecei numa empresinha pequena, mas a Aéreo One sempre contratou muitas pessoas da ETEP. Só que formou comigo a primeira turma de telecom. E eles não contrataram ninguém de informática industrial. E eu fiquei frustradíssimo, porque eu queria entrar, era uma empresa bacana, bem falada já na cidade, e eu não trabalhei. E ali ela fica numa avenida que é bastante trajeto meu, né? Do meu cotidiano. Na Cassiano Ricardo. Na Cassiano Ricardo. E, cara, os meus filhos brincavam. Ó, papai, a sua empresa. Sua empresa. A sua empresa, a sua empresa, a sua empresa. Eu não sou muito desses de pensamento positivo e tal. Cara, mas... Poxa, agora eu posso falar minha empresa, né? Minha dos meus sócios. Mas hoje, né? Trabalhei na Ericsson. O nome dessa empresa é em homenagem à Ericsson, né? A razão social. Que você já trabalhou. Que eu já trabalhei na Ericsson. No início. Lá no início. Cara, então assim, puxa... Foi sem planejamento, sem pensar, mas uma coisa assim que trouxe uma satisfação e uma alegria muito grande. Que deu muito certo, né? E deu muito certo e tá dando. Né? É outro segmento, tanto é tecnologia também, mas um outro jeito de trabalhar, uma outra maneira de entregar o serviço, e é mais focado no setor público, que para mim é uma novidade e está sendo uma escola, né? Você sabe também, se é empresário, o quanto colocar a mão na massa e empreender, o quanto isso é uma escola, né? E então... até a parte de investir mesmo. Se você for ver a Aéreo One, pelo que você me contou, é uma vertente diferente da Tinova, né? Sim. Que, na verdade, se você for cruzar lá na frente, é um complemento. Tem uma convergência. De cidades inteligentes, entendeu? Converge muito e dentro disso, o que pode ter uma sinergia muito grande. Sim, então, quando surgiu a oportunidade, cara, eu fui analisar, né? Porque quem comentou sobre a oportunidade foi um outro irmão meu, o Ednardo, que ele já conhecia o pessoal, já trabalhava, já tinha, né, alguns trabalhos com o pessoal de lá. Falou, ó, o dono anterior, o dono atual na época, né? O dono atual tá querendo vender, ele já quer aposentar, né? A idade bastante avançada. Você não tem interesse? Eu falei, cara, tá fora do segmento e tal. Só que assim, falei isso, mas meu irmão é insistente. Irmão mais velho. Bom, né? Irmão mais velho, pô, né? Ele não falava com calminha, falava, pô, larga a mão de ser besta, né? A oportunidade, é uma puta de uma empresa. Falei, cara, mas eu não. E daí ele foi falando, e ela tava sendo oferecida, né, pra ser vendida. Não tava aberto, mas alguns casos. E daí eu comecei a estudar a questão do 5G chegando, né? Uma empresa muito envolvida, nasceu dentro do telecom, sim, né? E daí eu comecei, poxa, tem a convergência, você tem, né, a tecnologia de borda, de ter a tecnologia na ponta,
o IoT, você precisa de software para tudo isso. Exato. Eu falei, cara, daí eu pensei, lá na frente tem uma convergência. Mas mesmo assim, é um assunto novo, que não está no sob o domínio. Cara, daí teve um trabalho de convencimento dos sócios, né, para eles participarem também, mas olhando mais, eu fiquei convencido, conversei com eles, topamos, e daí, como você falou, a empresa ela já não estava mais como ela era no primeiro momento, a gente teve que reerguer, recriar, né? Se reposicionar, e daí a gente começou a investir, e daí vem todo um momento de que você planta até que a colheita venha, né? E o engraçado, cara, é que assim, a gente fez um planejamento. Ó, a gente vai trabalhar, em determinado momento vai começar a beliscar, dar os primeiros frutos, e no momento X ela vai virar. E ok, a gente foi trabalhando, só que estavam ainda distante do momento X e tinham coisas que ainda não tinham acontecido, e a gente plantando, regando, plantando, e às vezes os frutos não vinham, não estavam vindo, a gente começou a ficar com frio na barriga. E caramba, será que fizemos um bom negócio? Cara, mas foi até engraçado. No momento último que a gente tinha colocado, começaram a vir os frutos, e foi vindo. E, cara, eu posso dizer que já mais uma vez é uma empresa vencedora. Então, já nos reposicionamos. Ela já tinha uma carteira de clientes excelente. Eles já nos receberam extremamente bem, né? Já entramos em grandes prefeituras, já entramos em grandes empresas, né? Bancos, aeroportos. Então, assim, cara, tô feliz, cheio de trabalho, maluco. Peço até desculpa, tem um monte de gente que eu não respondo no WhatsApp, não é por maldade, é que vai chegando mensagem, eu tenho TDAH, e aí, cara, passou, mas ficou. Eu falo isso, às vezes a mensagem, o que acontece? Ela vai lá para baixo, cara, e quando você começa a ler, e a tendência é o quê? É indo lá para baixo. Tem uma que escapa, não tem jeito. Tem uma que escapa, exato. E daí, cara, eu tenho TDAH mesmo, e daí é fácil eu escapar. É, né? É fácil. E o Eric, assim, falando um pouco da Tinova, quais foram os desafios e quais são os desafios até hoje, né? Falando aí no que diz respeito à tecnologia, até a gente passou por uma pandemia aí, inclusive quando, se eu não me engano, quando a gente estava em New Haven também, foi acho que no início, né? Sim. A gente chegou, acho que em New Haven... Tava começando na China, alguma coisa na Itália. A Itália estava começando a pipocar, não teve problema nenhum pra gente viajar na época. Foi. E aí de lá pra cá, quais foram os desafios de vocês, cara? Eu vou falar pra você o seguinte, né? Tecnologia é um assunto complexo por si só, mas a gente já é da área, já trabalha, já está familiarizado. Surgem tecnologias novas todos os dias. Sim. A gente tem que se adaptar, só que isso já faz parte da dinâmica. O que tem sido assim sempre um desafio é que a empresa vai crescendo e ela vai exigindo novas habilidades. Sim. Para os gestores, para as lideranças, para os sócios. Então ela vai mudando os momentos. Era uma coisa quando eu tinha 15. Agora a gente já passou longe de 100. É outra empresa. E daí a gente está sempre com frio na barriga, sempre aprendendo, sempre se adaptando, porque eu nunca tive uma empresa de mais de 100 pessoas. E daí a gente continua crescendo, e daqui a pouco eu vou falar de novo, nunca tive uma empresa de 150, nunca tive uma empresa de 200. Então essa novidade não vai parar, e cada tamanho de empresa, você sabe, ela pede um jeito de lidar, um jeito de trabalhar, você já não consegue conhecer todo mundo, você já não aquilo que você pensa, sabe, como cultura, às vezes já não chega com a mesma facilidade que chegava na ponta, então você tem que começar a formar liderança, você tem que começar a formar transmissão de cultura, a comunicação é muito importante, as relações são muito importantes. Então, para mim, o desafio é manter o crescimento e sem perder a ternura, né? Sem perder... sem perder o DNA da empresa. Exato, né? Porque se vocês, como você disse aí,
sai de 15 para 100, é diferente, entendeu? Sim. Não foi de uma vez, né? É gradual, mas sim. em cada graduação... Mas o aspecto que você tem que, na verdade, levar em conta é isso que você falou, é a parte da formação dos gestores, para eles estarem, na verdade, alinhados com a estratégia da empresa. E justamente isso aconteceu com a própria empresa nossa, entendeu? Inclusive tem muitas pessoas que estão lá quase a idade da empresa, entendeu? E aí você vai formando esses gestores e tendo um time de gestores que conseguem transmitir o DNA da empresa, é importantíssimo isso aí. Sim, e o boom do crescimento foi durante a pandemia, porque os clientes que nós tínhamos cresceram e a gente adquiriu novos clientes e a gente experimentou um crescimento muito rápido. Daí o salto, sim, foi de 30 e poucos para 100. E daí o Daniel, que você conhece, cuida da operação. A gente teve que da noite para o dia se adaptar do presencial para o remoto. Começamos ele ficou roxo? Tratar. Ele ficou roxo, mas tratou com maestria essa transição do presencial para o remoto, né? Mandou muito bem e a gente conseguiu crescer, mas ainda temos desafios, né, cara? Ter um olhar crítico ainda quando você está bem, acho que é importante para você continuar melhorando, continuar fortalecendo. Então, assim, essa parceria tem sido de muito sucesso, né? Então, e o mérito do Daniel é total nessa transição e nesse crescimento também dessa operação, onde a gente conseguiu aí crescer bem, crescer saudável. E está fortalecido para até adquirir outra empresa, né? E começar um projeto novo em paralelo. Mas eu acabei ficando com um pezinho nas duas, né? E daí eu tô meio maluco. Fica se dividindo, né? Mas tá divertido. Tá divertido, eu gosto. Por isso você tem que formar pessoas. Passar tudo o seu know-how para as pessoas que você vê que tem o potencial de liderança. Então isso é muito importante, mesmo porque você vê a gente, quanto empresário, a gente precisa ter líderes fortes para quê? Para você cuidar do estratégico. Sim. Entendeu? E essa formação, na verdade, é gradual, não é de um dia para o outro. Exato. E às vezes até, mesmo que você encontre alguém no mercado muito bom, você trazer para dentro demanda também uma energia de aculturação, de integração na equipe. Então também não é fácil, né? Você tem a questão de formar ou trazer do mercado, mas tanto um quanto o outro dá o seu trabalho, tem as suas necessidades, vantagens e desvantagens. Cara, falando um pouco de tecnologia mesmo, o que você acha dessas IAs aí, cara? ChatGPT, da OpenAI. Cara, a gente vê que o Google tá o Bart. Tava lendo. Então. Mas tem o Bot Studio, cara. Não sei se você ouviu falar. Não. Saiu essa semana. Inclusive foi a Débora, abraço Débora, que mandou para mim a reportagem. Eles estão criando, na verdade, uma plataforma para criação de bots. Sim. Teve, acho que 1 ou 2 semanas atrás, teve o Google I.O., né? Que é o evento de tecnologia de eventos da Google, né? Cara, do ponto de vista de usuário, nesse exato momento eu tô adorando. Porque eu sempre trabalhei muito com criação de texto, né? Escrever proposta, escrever... Cara, ela, para mim, pessoalmente, está sendo um apoio assim, fenomenal. Agora, você já pensou que ela está analisando o seu comportamento também ou não? Sim, total. E daí, assim, a gente mede todo esse impacto. Eu acho que são fases, né? Eu acho que as pessoas têm trazido medos de um futuro não tão distante, mas de um futuro distante. Para agora... e tem aquela questão de mata emprego, não mata emprego. Na verdade, ela mexe no mercado. Ela gera... vai todo o mercado, quando tem uma nova tecnologia, ela, na verdade, ela não é que mata, né? Ela vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Vai surgindo outros postos de trabalho, outros skills que você precisa saber justamente para preencher essa lacuna, entendeu? Porque a lacuna que ela mesma criou. Exato. E assim, eu acredito que, assim como já aconteceram em outras tecnologias, por exemplo, sistema operacional de smartphone. Você não tem vários. Sim. Lá atrás você tinha mais opções.
mas ficaram os melhores. É Android e iOS. Tem algum outro das empresas chinesas, a Samsung tenta emplacar o dela, mas é Android e iOS. Quando a gente fala de rede social, lá atrás, eu tive MySpace, eu tive Orkut, eu tive, né? Hoje em dia você tem menos redes sociais, vão surgindo outras, mas você já não tem aquela quantidade. Eu acho que esse é um primeiro ponto das IAs. Tem várias, né? O ChatGPT se destacando um pouco mais, mas você tem várias opções. Eu acho que elas se convergem em algumas poucas mãos. E o perigo para mim está nessa concentração. O perigo, na minha opinião, está na concentração de poder. Uhum. Então, se fosse possível manter mais opções, seria mais saudável. Ter a competição, ter... Né? Eu sou um pouco contra controles governamentais, mas ao mesmo tempo você também não pode deixar o controle na mão de poucas pessoas privadas. Tem que sempre haver um equilíbrio de todas as forças, mas sim, vai mexer. Sim, num futuro muito distante tem essa questão da... Eu não lembro o nome exato, mas é a IA absoluta, né? Tá. Que ela já tem consciência e tal. Ela toma as próprias decisões. Mas eu acho que ainda a gente está um pouco distante disso. Mas a gente tem que sim, sempre pensar. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de antropologia, né? Eu gosto muito do Clóvis de Barros. E sim, a gente tem que pensar quem queremos ser como sociedade. E fundamentar as nossas ferramentas e tecnologias na sociedade que a gente quer ser. Só que no mundo global, como é que você discute isso? E isso que você falou é bem conflitante, porque se você tem uma IA e você disponibiliza ela sem o controle, é complicado. Porque você pode tanto usar pelo lado bem quanto pelo lado mal, entendeu? E dependendo para que você está aplicando isso aí, pode ser fantástico ou não. Sim. Entendeu? Então, eu acho que com o tempo, você trabalhando e até as próprias IAs, hoje elas chegaram num patamar igual ao ChatGPT mesmo, e eu vejo que tem um ponto de atenção aí. Sim. Principalmente para as empresas, né, que estão no modelo tradicional. Esse é outro ponto, assim. Daí esse para mim é mais presente, é mais imediato. As empresas que não se adaptarem, por maior que sejam, elas vão ser absorvidas por quem aprendeu a trabalhar com as novas opções, com as novas ferramentas. É a gente fazer um paralelo com o período de 100 anos atrás, que você teve a transição da máquina a vapor para a máquina a combustão. Sim. Né, que teve o petróleo. Então, assim, quem não se adaptou foi engolido por quem se adaptou. A gente já tem visto isso em alguns casos recentes sobre tecnologia, mas agora isso vai chegar até na vendinha. A vendinha que não se adaptar, ela tende a ser absorvida por alguém que fez isso mais rápido. E você vê que, assim, a gente sabe que a gente tem uma escassez hoje de profissionais, né? Aí, falando de IA, até propriamente desenvolvedores. Surgindo novas tecnologias, igual as IAs, você vê hoje, assim, eu não sei, às vezes eu fico pensando, né, uma forma, entre aspas, né, mais rápida de formação, de novos recursos. Como é que você vê isso aí? Eu, assim, observação empírica, né? Tá. Parece que houve um soluço, um gap, onde formou poucas pessoas de tecnologia, seja de engenharia, seja de software. O pessoal resolveu fazer história, resolveu fazer psicologia, resolveu fazer moda. Sei lá se por não gostar de matemática, o que foi. Que é errado, né? Que é errado, a gente tem que ter um equilíbrio. O Brasil forma muito menos engenheiros, pessoas STEM, né, que falam em inglês, que é a sigla para ciências, tecnologia, matemáticas e mais alguma coisa.
proporcionalmente a gente forma muito menos que os países europeus, muito menos que a China. Eu não lembro os números atualizados, né? Mas a proporção era bem grande. E tecnologia, a gente sempre colocou os países em destaque e em posições privilegiadas. Sim. Né? Vamos falar da Roma Antiga. Não era só o exército. Eles sabiam fazer estradas, eles sabiam fazer cidades. Exato. Eles tinham engenheiros e por isso eles eram a maior nação do mundo. Então, assim, pensando como Brasil, a gente formar mão de obra técnica especializada, formar pessoas com alto gabarito em tecnologia é fundamental para a gente não continuar sendo um país de terceiro mundo. Para a gente conseguir ir galgando e ir crescendo como nação. Desenvolver as próprias tecnologias. Então, eu acho que deveria haver daí sim uma promoção do governo e um incentivo nacional de capacitação e de tecnologia. Tinha que haver mais fomento. Existe algum, mas tinha que ser algo mais no longo prazo, não ações... Até desmistificar isso aí, né? Exato. Porque às vezes na cabeça da pessoa, igual como tinha lá atrás, você fala, puta, o Eric é de TI. Você fala, pô, o cara é nerd. O cara é nerd, exato. Agora é o seguinte, você tem que saber de TI para fazer qualquer coisa. E o importante como em tudo, acho que na base das escolas ali, eu acho que deveriam trabalhar isso aí, entendeu? Sim. E é muito importante você criar até a parte do empreendedorismo mesmo. Empreendedorismo e a parte da tecnologia, entendeu? Eu acho que essas duas, vamos dizer aí, matérias, entendeu? Deveriam ser bem trabalhadas dentro do... Parar de ficar falando que é difícil, né? É difícil. Não sei tabuada. Exato, entendeu? E entrar com elas desde a base, entendeu? Na verdade, mostrar pro Eric lá com 7 anos de idade o que é ser um empreendedor. Vou mostrar pro Eric ali com 7 anos o que é usar tecnologia. Entendeu? Cara, eu não sei se... Eu acho que eu acertei, mas eu fiz uma lavagem cerebral nos meus filhos. Eu apontava e falava, tá vendo o Tony Stark? Ele trabalha com tecnologia. Vocês querem, né? E, cara, eles gostam. Já ganharam, tanto um quanto o outro, já ganharam campeonatos de robótica na escola. E participaram, foram medalhistas na Olimpíada Brasileira que chama OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, acho que é isso. Então eu sempre incentivei muito. Matemática é difícil. Eu sempre falei, não é difícil, vem cá. Sempre estudei com eles, faço questão de estudar matemática com eles. E tenho orgulho de mim que ainda sei fazer Bhaskara, ainda lembro, né? Então, estudo com eles e eles são bons alunos, bons em matemática. E eu sempre procurei falar, matemática não é difícil, vamos aprender. Eu falava, matemática é melhor que as outras matérias, porque se aprendeu, você não precisa nem mais estudar. Resolveu o cálculo, né? Acabou. E eles gostam, então assim, pretendo encaminhá-los aí a seguir a trajetória de tecnologia. Claro, dando liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. Mas se eles... Mas você viu que foi uma construção desde cedo? Sim, foi. Sem Entendeu? Dúvida, você tá corretíssimo. Porque você tá ali, você já tem a visão, você sabe como é que é o mercado, você sabe como funciona e, na verdade, você direcionou eles, entendeu? Lógico que a decisão é deles. Eles, claro. Mas você, de alguma forma, mostrou para eles o que pode ser lá na frente, entendeu? Até dando o exemplo do Tony Stark, né? Então... eu acho que falta muito isso na base e eu vejo que na verdade a metodologia hoje que a gente aplica dentro das escolas nossas é uma metodologia já ultrapassada, entendeu? Sim, e eu acho que até não havia comentado com você, mas eu sempre trabalhei muito com obras sociais, eventos sociais, e eu era voluntário de um grupo que chama Mocidade para Cristo, MPC, e eles têm uma atividade nas escolas que chama Escola da Vida. E é uma série de palestras para alunos do ensino médio. E eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras e conversar com essa moçada mais nova de escolas públicas. E, cara, de pessoas no final vir chorando para conversar comigo, querer bater mais um papo. O que falta muitas vezes
para essas pessoas? É um incentivo. É alguém que fala, você é capaz... Verdade. E você tem condições. E até que a gente estava falando aqui nos bastidores. Cara, todo mundo é capaz de qualquer coisa. Você só precisa de treino, você precisa de incentivo e de se expor a fazer algo, né? Se você nunca tentar, você nunca vai conseguir. Essa é a garantia. Então, mas eu vejo que, assim, até passando por algumas situações e até presenciando algumas pessoas, a gente vê que a parte psicológica conta demais nisso aí, entendeu? E a parte psicológica, ela pode travar você. Sim, muito, entendeu? Muito. E até aquilo mesmo de você incentivar, vamos supor, o seu filho a estudar desde criança, e você ir incentivando e mostrando para ele que aquilo é o correto, ajudando ele. Quer dizer, ao longo do tempo você vai fazendo o quê? Você vai, teoricamente, treinando ele para isso. Você entendeu? E vai chegar num momento ali que é uma coisa normal, mas aí, porque o psicológico dele já está sendo preparado para aquilo. Eu não sou nenhum pedagogo e nem nenhum psicólogo. Cara, mas observando a vida, isso a gente pode fazer. Você vê que quem foi obrigado a fazer algo ou a se desenvolver em algo pela necessidade, você vê que a pessoa construiu, a pessoa se supera, ela faz coisas que não imaginava, conquista coisas que ela não fazia ideia. Por quê? Porque ela foi exposta a fazer algo, teve a necessidade de fazer, venceu as dores, venceu a zona de conforto, e daí você fala, puxa, ela sai de algo ordinário para algo extraordinário. Teve que correr atrás, né? Teve que correr atrás. Então, assim, eu não sei se... Tem até bastante gente fazendo piada da geração mimimi, geração Nutella, que... Né? Por quê? Porque a gente vai ficando com dó dos filhos ou das crianças. Eu vi, eu não lembro quem era, mas no stand-up, assim, o que ele fazia? Não, aqui na nossa escola todo mundo é vencedor. Não importa se a pessoa chegou em último lugar. Então, esse protecionismo que às vezes a gente está gerando nas nossas crianças, e daí a gente tem que pensar nelas, né? A gente não expõe ela de determinadas experiências, e não tendo experiência você não cria capacidade, porque a gente vai aliviando, vai tirando. Até às vezes algumas dores servem para alguma coisa. São necessárias. A gente precisa ter frustração, a gente precisa ter tristeza para a gente ter vontade de ganhar. Se a gente não precisa ganhar, se a gente não sabe o que é ganhar de verdade, se a gente não sabe o que é perder, a gente não sabe o que é ganhar. Então, perder na corrida da escola, perder no interclasses é importante na formação, para você ter garra de correr atrás, para na próxima você ser o vencedor. Com certeza. Então, assim, tudo isso faz parte de uma formação, na minha opinião. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, de certa forma é uma guerra. Você tem que vencer os leões do dia a dia. Tem que correr atrás, ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. E daí, se você nunca teve essa experiência de você, na primeira dificuldade, você se frustra, você se deprime, você fala, poxa, por que eu nasci? E até assim meio camaleão, né? Igual você disse aí, que quando você entrou em sociedade com o Daniel mesmo, e na parte da Team Nova e tal, que você teve que se reinventar também no que diz respeito à parte comercial. Tinha algumas coisas que você procurou o conhecimento, quer dizer que você é capaz, entendeu? Sim, a gente consegue desenvolver. Eu poderia, claro, YouTube hoje tem material, né, e os cursos pagos e tal. Você pode tentar ir sozinho, mas se você quer velocidade, ter a humildade de pedir ajuda para alguém, para você sempre. Para você poder crescer, para você se desenvolver. Então, a humildade intelectual é muito importante também. Eric, a gente está encaminhando aí já para o final do nosso bate-papo aí, cara. Eu agradeço você por ter vindo aí, ter separado um período aí pra gente aí no nosso podcast, O Meu Jeito Pode. E, cara, fica livre aí para você dar suas considerações finais e até falar um pouco do que vocês oferecem. Primeiro, eu agradeço a oportunidade, a honra de estar aqui com você, conversando, batendo um papo. É uma das coisas um dos meus hobbies é bater papo. Adoro tomar um café, conversar, falar de
filosofia, física quântica e meme de piada, né? Então, obrigado. Né? Se você se interessou por algo, nós trabalhamos, né? São 2 empresas maiores e algumas iniciativas, né, em startups que a gente tem aí agregado junto aí com um monte de gente boa. Então, se você quiser falar sobre desenvolvimento de software, inteligência artificial, cidades inteligentes, segurança eletrônica, câmera facial, são assuntos que a gente tem trabalhado, startups, empreendedorismo, né? Hoje eu bati um papo, não sei se você conhece o Joel da Looktech? Acho que eu conheço. Hoje eu estava conversando com o Joel da Looktech, também uma startup aí, uma proposta sensacional. Você tem que chamar ele aqui. Legal. Ele cria dispositivos para acompanhar, monitorar crianças com câncer. Bacana. Então é um dispositivo não invasivo que cola do lado aqui do braço aqui da criança para monitorar os índices vitais para, caso necessário, faça. Então, assim, né, hoje a gente estava falando sobre os rumos da empresa. Então, poxa, né, se quiser bater um papo sobre qualquer coisa desse tipo, vai estar aí em algum lugar aí também uma forma de você me encontrar nas redes sociais. Monteiro Eric no Insta, Monteiro Eric no Twitter. Aqui, ó, tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Ou no LinkedIn, você me acha. E obrigado, tamo junto. Que precisar aqui no Vale do Paraíba ou no mundo. Fui conhecer o Cláudio em New Haven e em Connecticut. Estados Unidos. Mas estamos aqui em São José. Se quiser procurar, São Paulo, tamo junto. Legal. Um abraço. Gente, curta, siga e compartilhe. Se você gostou. Valeu, Eric. Obrigado, cara.